Vamos então nesse momento serenar o nosso espírito, serenar o nosso corpo. Vamos trazer para esse momento tudo que nós somos e tudo que nós desejamos. Vamos rogar nesse momento a presença do nosso anjo guardião junto a nós e vamos nos conectar com o mais alto, com Deus, com Jesus. E hoje especialmente vamos nos conectar com a Mãe Maria, que nesse momento saudemos também as equipes espirituais que vêm do alto a amparar todos os trabalhos dessa casa, a amparar o nosso encontro de hoje, que eles tragam até nós tudo aquilo que nós precisamos para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Que nessa hora em que nós nos encontramos aqui, sejam operadas em nós as curas necessárias, aquelas que muitas vezes nós nem sabemos que necessitamos. Que sejam limpos de nós as impurezas que nós temos no nosso corpo, no nosso ser, no nosso espírito. E que nós possamos nos entregar nesse momento à espiritualidade, para que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Muitas luzes se derramem sobre nós e sobre toda a nossa cidade nesse momento. Que assim seja. Aqui na frente tem mais lugares. Deixa eu me arrumar aqui, fazer um espacinho. Bom, pessoal, o tema do nosso estudo de hoje, então, é a vida de Maria de Nazaré. Hoje nós vamos falar de Maria de Nazaré, de Maria Nossa Senhora, de Maria Santíssima, de Maria Mãe de Jesus e de Maria Nossa Mãe. Já estou vendo que hoje vai ser difícil de falar. Maria é um ser muito grande e ela é venerada por toda a cristandade. Ela é venerada em especial pelos católicos, pelos ortodoxos, pelos anglicanos, por nós espíritas, por alguns evangélicos e também pelos muçulmanos. E foi onde eu me surpreendi muito, porque os muçulmanos têm o Alcorão como livro sagrado deles, assim como nós temos a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada se fala muito pouco acerca de Maria e da família de Maria. E no Alcorão, que é dividido em suratas, como a nossa Bíblia é dividida em capítulos, no Alcorão existe uma surata inteira dedicada a Maria e uma outra surata dedicada à família de Maria, aos pais de Maria. E no Alcorão, Maria é uma das 4 mulheres que é considerada a mulher perfeita, aquela que é exemplo de conduta e de perfeição. Algumas linhas evangélicas não veneram Maria, não porque eles faltem com respeito, ou porque eles digam somente que poderia ter sido qualquer mulher aquela a trazer Jesus à Terra. Que Jesus viria pronto, Jesus já era grande, realmente era. Mas será mesmo que poderia ser qualquer mulher para trazer Jesus à Terra? Será que uma de nós que está aqui daria conta, com toda a comodidade que a gente tem hoje, daria conta de trazer Jesus? Difícil, né? E para a gente compreender melhor a grandeza desse Espírito Maria de Nazaré, a gente precisa voltar cerca de 1000 anos antes da encarnação de Jesus na Terra. Para quem lembra da palestra do Natal que eu fiz sobre a vinda de Jesus, que Jesus veio ao longo de 1 milênio, descendo de esfera em esfera e se reduzindo até poder encarnar aqui na Terra e habitar um corpo físico, né? Com Maria aconteceu exatamente a mesma coisa. E quando houveram duas reuniões dos governos siderais relacionadas ao planeta Terra. A primeira reunião entre os governos siderais foi quando houve a formação da Terra.
quando a nebulosa solar se desprendeu e foi dada essa massa para Jesus e seus colaboradores formarem o nosso planeta. E a segunda reunião foi sobre a vinda de Jesus. E nessa reunião foi escolhido o espírito capaz de suportar, de comportar a grandiosidade de Jesus e de suportar a grande missão que esse espírito viria a enfrentar juntamente com Jesus aqui na terra. E foi escolhido então o espírito da segunda ordem, que é a ordem dos espíritos superiores. Lembrando então que existem 3 ordens de espíritos, né? Espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, Jesus, por exemplo. Espíritos de segunda ordem, que são os espíritos superiores. Hoje citamos como exemplo Maria. E os espíritos de terceira ordem, que somos nós. E entre essas ordens existem várias classes. Então daí dá para ver a distância que a gente está ainda a ser percorrida até nós chegarmos até Maria e até nós chegarmos a Jesus. O bom é saber que eles vêm até nós, né? Se a gente ainda não pode chegar até eles. E então Maria foi esse espírito missionário que foi escolhido naquela reunião e que aceitou a tarefa. Ela não tinha mais necessidade de habitar, de ter nenhum corpo físico. Ela já era um espírito superior. Ela já gozava das plenitudes de estar próximo a Deus, né? Mas ela aceitou a missão. Essa missão que durou mais de 1000 anos. Só no preparo para chegar até aqui e dar a luz a Jesus e crescer junto com Ele. Então não poderia ser qualquer mulher, né? Tinha que ser um grande espírito para gerar e aguentar alguém da magnitude de Jesus, né? E Maria, tal como Jesus, então, necessitou ter o seu espírito reduzido, ter a sua luz reduzida, as suas lembranças reduzidas. E ao longo desse milênio, ela foi descendo até chegar próximo da Terra. E antes da encarnação de Maria na Terra, como mãe de Jesus, nós não temos praticamente nenhuma informação de quem foi o Espírito Maria de Nazaré, do que ela fez. Mas nós temos uma informação no livro Maria de Nazaré, psicografado por João Nunes Maia, através do Espírito Miramês, que ele nos traz um relato que antes de encarnar na Terra, Maria veio se reduzindo e ficou na atmosfera da Terra como um espírito chamado Sofia. E João Nunes Maia nos traz o relato de que era um espírito de altíssima hierarquia que se integrou em um engenhoso trabalho de esclarecimento às criaturas ainda ignorantes e retardatárias que permaneciam desencarnadas no orbe da Terra, na atmosfera da Terra. E já nesses tempos em que ela era Sofia, ela já era amparada por uma grande pleiade de espíritos protetores que andavam junto com ela. E era seguida já de perto também por Jesus. Sofia trabalhou na crosta em todas as tarefas de amor que pudesse sensibilizar corações. Sofia era assessorada por grande falange de benfeitores e o interesse principal dessa falange era limpar a região espiritual, principalmente da região da Palestina, da cidade de Nazaré e de Belém, onde viria a nascer Maria e posteriormente viria a nascer Jesus. E a falange tomava todos os cuidados com aquela que iria ser a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Afinal, quando Maria se aproximou da terra, já ia ali 1000 anos de trabalho empreendidos até aquela chegada. Então, nada mais poderia dar errado, né? Então, um dos principais trabalhos que eles tinham seria desagregar agrupamentos de espíritos inferiores nas várias regiões do Oriente, para tornar aquela atmosfera melhor. Tem vários livros que falam que quando se aproximava o tempo de Jesus nascer, até o clima era diferente, as flores floresciam diferente, os ventos sopravam de maneira diferente.
Esse foi o trabalho do Espírito Sofia, com toda a pleiade que vinha junto com ela. O de limpeza, o de preparo, de deixar aquele ambiente mais leve para a chegada do Cristo, né? E, chegada então a época, nasce em Belém uma menina que recebe o nome de Maria. Mas Maria é filha de Joaquim e de Ana, que já eram um casal idoso, que não tinha nenhum filho, e Joaquim desejava muito ser pai. E então Joaquim vai ao deserto, onde ele fica orando e jejuando a Deus por 40 dias, pedindo que Deus lhe mandasse um filho. E ao final desse jejum, desses dias de oração, vem até Joaquim o mesmo anjo Gabriel, que era aquele que depois iria anunciar a Maria a vinda de Jesus, que depois iria aparecer para José. Então Gabriel era o emissário entre Deus e os homens nesse momento do nascimento de Cristo. E o anjo Gabriel diz a Joaquim: Deus ouviu as tuas preces, você terá uma filha. E passado alguns meses, nasceu então a menina Maria, prometida pelos céus. E na língua hebraica, ela foi chamada de Miriam, que significa Senhora da Luz. A família de Maria não é conhecida nos evangelhos. A origem de Maria vem de um conhecimento das tradições. E a tradição cristã católica, ela nos fala através do evangelho, do proto-evangelho de Tiago, que é um evangelho que não foi anexado à Bíblia que nós conhecemos, mas que são manuscritos que estão preservados no Egito, no Museu do Egito. E nesse proto-evangelho de Tiago, ele nos dá a informação que ele foi escrito cerca de 100 e poucos anos depois da partida de Jesus. Então, é a história que o povo contava de geração em geração. Então, por isso que vem das tradições que eram contadas. E Tiago nos conta que Joaquim ele tinha uma pequena propriedade rural, era um pequeno produtor, e era um pequeno comerciante. E já Ana era descrita como uma mulher piedosa e bastante serviçal. Maria é descendente das tribos de Levi, dos levitas que fala na Bíblia, né? Então, e os levitas são conhecidos por serem muito cultos, porque eles são os encarregados de cuidar das escrituras, dos livros sagrados dos judeus. Eles são encarregados do cuidado com as leis. Então, eles são cumpridores, eles eram, na época, cumpridores das leis. E Maria pertence a essa linhagem. E segundo o Evangelho de Tiago, aos 3 anos de idade, Maria é levada por seus pais para um templo judaico chamado Templo do Senhor, para ali ela ser educada. E aí, então, ela fica no templo até os 12 anos de idade. E segundo Tiago, Maria crescia no templo e desde pequena ela já era diferente. Fala nos manuscritos de Tiago, diz: Maria crescia no templo judaico, possuía serenidade e equilíbrio em sua personalidade. Tinha superior inteligência, era forte e sem medos. Era discreta, consciente, amorosa e de fé robusta e inabalável. Pense que isso é uma criança que não tem 12 anos. Tinha desde a infância a oração como bússola. Possuía a arte de agir, reagir e agradecer. Era aguçada em todos os seus instintos e se adaptava aos fatos e momentos diversos da sua vida, pois tinha a tarefa de trafegar com serenidade em sua missão, sempre com fé e equilíbrio. Aos 12 anos, então, quando ela fica mocinha, ela é obrigada a deixar o templo. E nesse templo, provavelmente, ela já era órfã. Então, os próprios sacerdotes do templo conduzem os cuidados com Maria e acham para ela um noivo, que seria depois o esposo. E ela fica sob os cuidados desses sacerdotes do templo até o tempo dela se casar com José. E aí tem toda a divergência acerca de José, né? Algumas correntes estudiosas dizem que José já era um velho, que tinha em torno de 60 anos, que era viúvo, que tinha outros filhos.
Outras correntes dizem que não, que José era um moço jovem, que eles se amavam, que eles viviam num lar harmonioso. Eu prefiro não dar minha opinião acerca disso, prefiro deixar para quem estuda algum dia chegar a esse tipo de conclusão. Da mesma forma, sobre a virgindade de Maria. Ela era virgem ou ela não era virgem? Isso eu também prefiro fazer como Pilatos, lavar as minhas mãos, né? Deixar para quem estuda, para quem pesquisa, para um dia, e um dia com certeza a gente vai saber, né? Mas a gente tem que ter conosco a certeza de que Deus não mudou nenhuma das normas para Jesus vir à Terra. Porque Jesus poderia ter surgido um homem maduro pronto aqui na Terra, se Deus assim quisesse. Porque Deus pode, Deus tudo pode. Mas Deus não quis, Deus quis que ele chegasse como chegamos todos nós no nosso planeta. Nós nascemos de um pai e de uma mãe. E o próprio Jesus, ao longo da sua vida, ele nos diz uma frase: eu não vim derrubar a lei. Então quer dizer o quê? Que o que acontece com nós, aconteceria também com ele. Veio tudo da mesma forma. Porque Deus não faz distinção nenhuma entre os seus filhos, nem aqueles que são os mais especiais. Então, todos nós sabemos como ocorre a formação de uma criancinha no ventre de uma mulher, né? Então, que o nosso coração tenha a conclusão que nós precisamos acerca disso, né? Mas sigamos agora nos detendo, então, a chegada do Mestre. Maria, já casada com José, e como ela não tinha pai nem mãe, quando José viajava a trabalho, porque mesmo sendo para alguns dias, ele ficava fora, Maria ficava sempre protegida por familiares, por conhecidos, né? E ela ficava na casa de alguns parentes e ela recebe a mensagem da anunciação. Ela tinha, falam, entre 14 e 16 anos. Divaldo Franco diz que ela tinha 16 anos, né? Então ela estava, e os relatos dizem que ela estava no final de tarde, à beira de um córrego, apanhando água, e quando ela ouve uma voz, e ela se assusta, e ela sai correndo. Então ela estava tão humana quanto nós. Porque nós também, se estivermos apanhando água em algum lugar e ouvirmos uma voz, ou estivermos em qualquer lugar e ouvirmos uma voz, né? A menos quem tem mediunidade boa aí já estudada e controlada, quando escuta já sabe o que é. Mas a maioria de nós sairia correndo, né? E Maria também saiu. Ela estava tão humana quanto nós. E ela corre para casa assustada, chega em casa, se coloca em oração, e de repente, né, enquanto ela orava, ela entra num estado de êxtase. Era como se ela flutuasse. E então aquela voz se materializa na frente dela, na forma do anjo Gabriel. E aí então, o anjo diz a ela, com grande reverência, porque ela era muito mais do que aquele anjo. Ele diz a Maria: salve, ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E o anjo segue: não temas, ó Maria, pois alcançastes graças diante do Senhor Todo-Poderoso, e conceberás por sua graça. E Maria, muito assustada, após uma breve reflexão, ela responde para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Mostrando que sim, que apesar de todo esquecimento que ela tinha do seu passado, que como nós ela não lembrava de nada, mas ela sentia no íntimo do seu coração que ela tinha uma grande missão e que realmente naquele momento era um emissário de Deus que falava com ela. E aí então transcorre todo o processo para a vinda do Mestre, né? A fala do anjo Gabriel com José, depois a gravidez de Maria. Ocorre todo o processo para a vinda de um ser que seria muito maior que aquele ser que estava ali trazendo. E aqui nós não podemos esquecer da grandiosidade de José no momento da anunciação. José aceitou tudo sem questionar nada, porque José era o espírito também da mesma excelsitude, destinado a ser o protetor tanto de Maria quanto de Jesus.
E José, e não podemos nos esquecer também que José também possuía suas ligações com o alto, porque ele também falava com o anjo Gabriel, né? Então, da família de Maria, se tem a notícia do pai e da mãe, que faleceram, e depois se tem a notícia de Zacarias, que era marido de Isabel, que era sua prima, né? Que também estava grávida. Zacarias, enquanto Maria vivia lá no templo de Jerusalém, Zacarias era um trabalhador do templo. E Zacarias visitava, ele ia uma vez por semana trabalhar no templo e visitava Maria. E ele gostava muito do jeito que ela era, do jeito de menina, do jeito bom que ela tinha. E como eles não tinham filhos, Zacarias orava a Deus, pedindo que Deus enviasse a ele um filho tão virtuoso quanto aquela menininha. E desde a infância, Zacarias admirava muito Maria. E ainda no momento da anunciação, o anjo fala a Maria sobre a sua prima Isabel. E ele diz a ela: Deus já agiu também com sua prima Isabel. Também ela conceberá um filho em sua velhice. Ela está no 6º mês de gestação. E aí o anjo concluiu essa parte dizendo: porque nada é impossível para Deus. Então, que essa seja uma lição que nós possamos tirar do dia de hoje. Nada é impossível para Deus. Então, quando nós nos encontrarmos em dificuldades, que nós nos lembremos que nada é impossível para Deus. Basta a gente fazer a nossa ligação com Ele, e que a nossa ligação com Deus é a distância de uma prece. Mas vamos seguir falando sobre Maria, né? E aí nós encontramos então a primeira característica de Maria, que é a serva do Senhor. A condição de serva do Senhor, né? Aquela que entendeu que tudo estava certo. Que fosse como fosse, na dificuldade que fosse, ela aceitaria tudo, porque tudo era do conhecimento e da vontade de Deus. E depois disso, dessa mensagem do anjo, sabendo da gravidez de Isabel, Maria quis visitá-la. E Maria morava próximo ao mar da Galileia, na baixada do mar ali, e Isabel morava no alto das montanhas. Então José leva Maria, deixa Maria lá com Isabel por algum tempo, e Maria volta, já enquanto para não voltar muito próximo da época de ganhar o neném, né? Maria volta. Mas antes dela sair de lá, quando Maria chega ao encontro de Isabel, o menino, o filho que Isabel esperava, tremula dentro do ventre de Isabel. E aí Isabel fala: a criança tremeu no meu ventre ao ouvir a tua voz. Já era o espírito de João Batista que estava ao lado de Isabel, que reconhecia a grandeza e a excelsitude de Maria, que carregava no seu ventre Jesus, que seria depois o grande parceiro, o grande amigo de João Batista. E então Maria fica com Isabel por um tempo, e quando chega a época dela voltar para casa, elas fazem um trato. Como Isabel morava lá em cima e Maria lá embaixo, Isabel diz a Maria: quando a criança nascer, se for de dia, eu colocarei um grande mastro para que você veja. E se for à noite, eu acenderei uma fogueira. Vejam que a tradição católica diz que Jesus nasceu em 24 de dezembro. O anjo Gabriel diz a Maria que Isabel estava grávida de 6 meses. E o dia de São João é celebrado no dia 24 de junho. E João nasceu às 6 horas da tarde, nem dia nem noite. Então Isabel pede que seja colocado um mastro e acesa uma fogueira. E essa tradição se tem até hoje. No dia de São João, onde se acende uma fogueira e se coloca um mastro, e muitas vezes a gente não sabe nem por que se faz isso. Como agora a gente já sabe também o porquê da fogueira e o porquê do mastro. Então vamos lá, né? Tá difícil hoje. E quando já se aproximava então do final da gestação de Maria, surge então a exigência, a determinação para que os homens fossem se recensear
nas suas cidades de origem, nas suas cidades de nascimento. Então José teria que sair de Nazaré e ir a Belém, que era razoavelmente longe. E Maria, já próxima aos dias de ganhar o neném, né? José não deixa Maria, porque José era, antes de tudo, o protetor daqueles dois espíritos que estavam ali. O que já estava nascido e o que estava por nascer. Jesus leva junto Maria. E quando eles estão chegando em Belém, vai se aproximar, Maria já vai sentindo as dores, Maria já vai sentindo as dificuldades do parto. E quando a gente ouve as leituras da Bíblia Sagrada que falam do nascimento de Jesus, fala assim que na cidade de Belém, né, como se a gente imagina uma cidade, assim, pelo menos como a nossa, né, não era, Belém era uma vilazinha. Quando fala assim que as hospedarias estavam lotadas, nem hospedaria existia, eram as casas das pessoas que abriam para receber essas pessoas que viessem de fora. E como eles chegaram já na boca da noite, essas casas já não tinham mais lugar para receber eles. Então o que acontece? E talvez Jesus não pudesse nascer num ambiente poluído e conturbado, né? Pelo barulho, pelas pessoas. Então o que acontece? Eles não, em nenhum instante, José diz, mas a minha esposa está grávida, ela tem direito a um lugar melhor. Não, em nenhum instante eles questionam. Eles simplesmente se afastam da cidade, eles vão para fora da cidade, e eles encontram um curral de animais, né? E ali eles se alojam. Maria prepara na manjedoura, ali no coxo, com palhas, com alguns paninhos, o bercinho que ia receber o maior espírito que já pisou na terra. Aquele que poderia ter nascido nos grandes palácios romanos, cercado de ouro. Respira. Mas Jesus vem à terra, já trazendo como primeira lição a humildade. Já nos dizendo outra lição para o dia de hoje. Que não importam as aparências. Ele nasceu lá, pobre, mas ele era o maior. Então o que importa é a essência. Aquilo que nós carregamos dentro de nós. E então tá aí. Oh, muito obrigada. Hoje todo mundo vai comer muitas vaias. Muito obrigada. Então, Jesus nasce, e quando Jesus está com 40 dias, Jesus vai, e eles ficam em Belém, eles não voltam a Jerusalém. Nazaré, perdão. E quando Jesus está com 40 dias, como era da tradição, eles vão ao templo oferecer o Filho Homem ao Senhor. E quando eles estão chegando no templo, eles encontram Simeão, que era um velho, um ancião, e que esse ancião sempre falava da vinda do Messias, da chegada do Messias. Ele era um profeta, né, que estava encarnado. E quando eles chegam com o bebezinho, ele reconhece e ele louva a Deus por ele ter a graça de ter vivido aquele momento, de conhecer o Salvador, de pegar o Salvador no colo. E ele vê, quando ele reconhece Jesus, ele olha para Maria e ele diz para ela: quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. Ou em outras traduções, uma espada atravessará o teu coração. E Maria vive com essa frase ecoando nos ouvidos dela. Quando seria a hora? O que aconteceria para essa espada transpassar a alma ou o coração? E essa frase, ela nunca esqueceu. Jesus crescia e Maria educava e aprendia com ele. Jesus não foi à escola. Maria foi a professora de Jesus. Maria foi aquela que ensinou a Jesus os primeiros passos. Foi aquela que o acalentou, que o amamentou e que auxiliava ele no crescimento. Auxiliava alguém que era muito maior do que ela. Outra lição para o dia de hoje. Nunca nos sintamos pequenos para ajudar alguém. Porque às vezes alguém que aparenta ser muito grande precisa às vezes de uma palavra nossa, de um abraço, de uma oração.
Então, até os 7 anos, Jesus tinha total esquecimento de quem ele era. Jesus era uma criança comum, ele não tinha lembrança nenhuma e não sabia de nada. Mas desde já, ele já era uma criança diferente, uma criança de muito bom coração. Aos 7 anos, ele já possuía a consciência do Espírito que era. E aos 12 anos, ele já tinha total conhecimento e compreensão acerca da sua missão. 12 anos. E então, aos 12 anos, Jesus vai viver com os essênios. Por isso que não se tem um lapso na história ali, na Bíblia Sagrada, né? Tem esse lapso. O que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Nesse período, Jesus foi morar com os essênios. Os essênios eram um grupo de judeus, como se fosse uma fraternidade, que viviam retirados da cidade, retirados da sociedade, e eles eram contrários à forma como a religião era praticada nos templos. Eles eram contra os sacrifícios de animais que eram oferecidos a Deus. Eles se alimentavam somente de pães, de frutas, de mel, de plantas. Eles não comiam carne. E eles se dedicavam ao estudo e à oração. Então Jesus vive com os essênios dos 12 aos 30 anos, quando ele volta e abraça fortemente a missão que ele veio cumprir. Então, toda a história de Jesus que a gente conhece aconteceu em 3 anos. E sobre Maria, nesses anos, enquanto Jesus estava lá com os essênios, a gente encontra uma informação no Evangelho de Lucas, que nos diz assim, que Maria era uma mulher simples e do povo, considerada de grande fé e muito sensível às necessidades dos outros. E com a volta de Jesus, aos 30 anos, Maria passa também a ser uma das suas discípulas, uma das suas seguidoras, trabalhando e pregando junto com ele, né? E com relação à vida de Maria, nas obras espíritas, nós temos uma passagem muito bonita no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, quando o espírito de Emmanuel, na época do Império Romano, encarnado como o senador romano Públio Lentulus, ele manda uma carta ao imperador romano Tibério César, que já tinha chegado em Roma as notícias de que tinha um agitador que falava de amor, que falava de um novo reino, que se falava de um Deus amor, e Tibério César tinha muita vontade de conhecer quem era esse homem. Então ele pede ao seu braço direito, que era Públio Lentulus, que escrevesse para ele contando sobre Jesus. E Públio Lentulus manda essa carta falando de Jesus, onde num trecho ele fala: Jesus é o mais belo homem que se possa imaginar. Vocês conseguem imaginar, 2000 anos atrás, um homem escrevendo isso? Vocês conseguem imaginar de tamanha beleza que era Jesus? Para ele ser descrito por um outro homem, numa época em que o machismo imperava, né? Principalmente entre os soldados romanos. Então ele fala que Jesus é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo visto jamais por essas partes uma mulher tão bela. E essa imagem de Maria que a gente vê aqui, para nós espíritas, para nós que frequentamos as casas espíritas, que vemos algumas obras, ela já não é mais novidade, né? Ela já é conhecida por nós. Mas o que emociona saber é que essa não é uma imagem inventada, não é uma pintura feita simplesmente. Essa é a imagem real de Maria. É um retrato falado de Maria de Nazaré, que foi trazido pelo Espírito Emmanuel. Porque Chico Xavier tinha um amor imenso por Maria. Ele tinha paixão por Maria. E aí ele pede para o Emmanuel, ele diz assim: Emmanuel, eu tenho tanta vontade de saber como é que era Maria fisicamente, assim, como eram os cabelos, como eram os olhos. E o Emmanuel disse para ele: Chico, mas... Aí ele diz para o Emmanuel: você podia me contar. Aí o Emmanuel disse para ele: mas Chico, você acha que eu já vi Maria? Ah, mas então vai lá ver. O Emmanuel diz assim: como é que eu vou lá ver? Você acha que eu tenho condição de chegar perto de onde está Maria? Não tenho.
Aí o Chico fica desolado, né? Daí ele tenta de novo e diz para o Emmanuel, Emmanuel, então pergunta para alguém como é que é Maria. Aí o Emmanuel diz para ele, Chico, mas eu não tenho convivência com ninguém que conviva lá nas esferas onde Maria vive. E aí então, ele diz assim, se eu perguntar para alguém, esse alguém vai ter que perguntar para alguém, que vai perguntar para alguém, até a resposta chegar de volta, Maria já vai estar desfigurada. E o Chico não se conformou com aquilo. Aí o Chico passou alguns dias pensando, e aí ele lembrou do livro Memórias de um Suicida, que fala que lá nas regiões umbralinas, no Hospital Maria de Nazaré, na colônia correcional, tem um quadro de Maria de Nazaré na entrada do hospital. E ele diz, Emmanuel, lá onde está Maria, você não pode ir. Mas aonde está o quadro de Maria de Nazaré lá no hospital, lá você pode chegar. E o Emmanuel diz, lá eu posso chegar. E aí o Emmanuel vai lá e observa aquele quadro, olha todos os detalhes e vem e diz, Chico, Maria é assim, ela tem um cabelinho ondulado, aqui é assim, meio amendoado, meio loirinho, o olhinho é puxadinho. Emmanuel, para, o Chico diz, eu não estou conseguindo desenhar a figura de Maria. Aí o Emmanuel olha para o Chico e diz assim, Chico, contrata alguém e vamos fazer um retrato falado. E o Chico, claro, né, contratou um fotógrafo especialista em retrato falado de São Paulo e foram mais de 20 sessões para sair esse desenho. E aí então, Emmanuel ditava para Chico, que ditava para o rapaz que estava fazendo o retrato falado. Foram mais de 20 sessões, entre 1983 e 1984. E aí nós temos essa figura que foi feita em preto e branco e depois foi colorida também mediunicamente, através das cores. Os dados das cores foram também transmitidos por Emmanuel. Então, vamos ver agora que eu já pulei um monte aqui. E então, essa é o retrato real de Maria. E no livro Boa Nova, escrito por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, o último capítulo, capítulo 30, é dedicado a Maria. O título do capítulo é simplesmente Maria. E nesse capítulo retrata o desencarne de Jesus e o desencarne de Maria. E lá é relatado que os ânimos em Jerusalém em Nazaré já estavam bem exaltados com as pregações de Jesus. Jesus já estava sendo perseguido e era numa quinta-feira, no mês de abril, início do inverno no Oriente. Jesus estava lá na última ceia com os apóstolos e depois Jesus se retira para orar. E Maria já estava recolhida no seu quarto, com o seu coração angustiado, lembrando daquela frase que uma espada transpassaria a sua alma, e Maria rezava angustiada. Enquanto Maria rezava, João, não o João Batista, o João Evangelista, que era um pouco mais que um menino, ele chega correndo e diz, mãe, porque todos chamavam Maria de mãe, todos os apóstolos chamavam, era um amor universal. Ele chega correndo e diz, mãe, prenderam ele, levaram ele. E Maria pede a João, sob que acusação? Sob a acusação de insurreição, mãe, sobre não cumprir a norma imposta. Então Maria pega o seu manto, cobre a sua cabeça e vai ao cárcere para tentar encontrar alguém que pudesse tirar o filho dela de lá. Mas Pilatos já tinha lavado as mãos e já tinha entregue Jesus. E Maria passa o resto da madrugada ali no frio e Jesus já estava preso. E quando Maria vai ver Jesus de novo, Jesus já é trazido pelos soldados, ele já estava torturado, maltratado, seminu. Ele já tinha na cabeça uma coroa de espinhos, que lhe escorria o sangue pela face, pelo corpo. Ele já carregava a travessa da cruz nos seus ombros. E Maria olha tudo aquilo e ela não questiona Deus. Ela não questiona nada.
ela apenas ora. Ela acompanha tudo com silêncio, com resignação e com oração. E nos diz Humberto de Campos que dos vultos mais impressionantes do Calvário se destaca Maria, que viu o seu filho ser torturado, o seu filho ser maltratado, o seu filho ser açoitado e ser crucificado, e nenhuma palavra de revolta ela pronunciou. Nenhum porquê a Deus ela perguntou. Ela acompanhou o filho até o final. E na cruz, já pregado, no momento da morte do corpo de Jesus, ele nos dá a Maria como mãe. Quando ele diz a João e a Maria que estavam ao pé da cruz: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento, João somos todos nós. Naquele momento, Jesus deu-nos Maria como mãe. Ele nos ensinou e nos mostrou o amor universal. Que nós, mães, somos mães de todos. E que todos os filhos são os nossos filhos. Então não nos esqueçamos nunca de olharmos pelo próximo. Porque nós temos essa obrigação de aprendermos esse amor universal que Jesus nos deixou ao pé da cruz. Jesus, algum tempo depois da morte de Jesus, eles foram, os seguidores, os discípulos se espalharam, João também, Maria ficou na casa de alguns familiares, mas algum tempo depois João volta, com a incumbência de cuidar de Maria, né? João volta e diz a Maria que ele tinha encontrado uma casinha, que ele ia a Éfeso, e que lá tinha uma casinha humilde, modesta, à beira do caminho, mas que seria o lar onde os dois viveriam. E aí então, Éfeso fica hoje na Turquia, e a casinha de Maria ainda existe. Então Maria morava nessa casinha humilde, à beira do caminho, e onde ela era visitada por muitos que buscavam saber do Cristo, porque a fama de Jesus já corria, a fama daquele que morreu e ressuscitou, já corria por toda a região. E essa casinha servia de abrigo, de consolo, de ponto de parada, para todos aqueles que se encontravam naquela região. Naquele tempo ela já era conhecida como a Casinha da Santíssima. E ali Maria envelheceu, sempre se doando amor, doando consolo, doando palavras de carinho, doando um pouso, um copo d'água ou um prato de comida, a todos que ali se aproximavam. A velhice não lhe acarretou nem cansaços e nem amarguras. Então, no final de tarde estrelado, Maria entregue às orações, ela vê vindo um caminhante distante, um andarilho, um viajante, que chega até ela. E o andarilho saúda ela. Minha mãe, diz o recém-chegado, como tantos outros, venho fazer-te companhia. Venho pedir a tua bênção. E Maria se impressiona com aquela voz que lhe trazia um saudosismo ao coração, aquela voz que lhe enchia a alma de esperanças, aquela voz que como lhe matava saudades e ela não sabia ao certo do que, mas aquela voz e aquele olhar lhe inspiravam profunda simpatia. E ela olhava aquele caminhante que falava do céu, que falava das boas-aventuranças, e ela não conseguia reconhecer quem era aquele homem, que vinha ali falando para ela das coisas do céu, porque todos os que vinham até Maria vinham só para pedir, e aquele veio para oferecer, falou das boas-aventuranças, falou das alegrias do céu. E Maria, já tomada por uma emoção indizível, querendo saber quem era aquele ser que lhe trazia bálsamos para o seu coração sofrido, quando aquele ser abre os braços, ele diz: vem a mim, minha mãe. E Maria olha as mãos daquele viajante
e reconhece naquelas mãos as chagas do seu filho. E então ela se joga aos pés de Jesus. E Jesus, coberto já por uma luz, Jesus levanta Maria, não permite que ela fique de joelhos aos pés dele. E ele fica de joelhos aos pés de Maria. E segurando as mãos de Maria, ele diz: minha mãe, venha aos meus braços. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que tu sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. E nesse momento, Maria não falou mais, e ela entrou como se numa espécie de coma, por algumas horas ainda, até que fossem desprendidos todos os laços espirituais que ainda prendiam ao corpo físico. E quando Maria desperta, quando ela se liberta do corpo físico, ela não vê mais Jesus, mas ela vê uma pleiade imensa de entidades angelicais que vieram buscar ela. E aí esses anjos olham para ela e perguntam: mãe, onde queres ir? Jesus está à tua espera. E Maria, percebendo que ela estava se afastando da terra, num instante de pensamento, ela deseja rever novamente a Galileia, no lugar onde ela mais foi feliz, junto de Jesus, junto do Filho. E num instante, ela e toda a pleiade de anjos flutuam sobre o lago de Genezaré, e ela mata as saudades daquela terra que lhe era tão querida ao coração. E quando eles já estavam preparados para ir embora, Maria se lembra dos sofredores, dos seguidores de Cristo que estavam presos nos cárceres romanos, dos cristãos que estavam sendo jogados às feras por proclamarem as verdades do Cristo e o amor do Cristo. E aí então Maria pede que ela quer, como última tarefa dela na terra, ir até esses cárceres. E ela vai. E ela chega em espírito adentro esse cárcere. E aí então ela vai de um a um, mediunicamente, dando conforto, dando bênçãos, acalmando os corações. E ela vê uma moça. E essa moça, muito magra, muito sofrida, de rosto descarnado. E talvez ela se lembre de si mesma, olhando aquela moça, no momento em que ela também aceitou o Cristo, lá quando ela tinha 16 anos, e quando ela aceitou a missão, a difícil missão de ser mãe de Cristo. E ela vai no ouvido daquela menina, que talvez tinha um pouco mais de mediunidade, que era capaz de captar o que Maria queria dizer. E Maria vai até o ouvido dela e diz: canta, minha filha, canta, tenhais bom ânimo. Convertamos nossas dores na terra em alegrias para os céus. Outra lição para o dia de hoje. E de olhos estáticos, aquela menina começa a cantar, e de repente toda aquela multidão estava cantando. E isso está na Bíblia Sagrada, que diz que os cristãos iam ser jogados para serem comidos pelas feras, eles iam cantando. E desde lá, a gente canta nos nossos momentos difíceis, né? Nos momentos mais difíceis que nós temos, que eu acho que é entregar um ser amado de volta ao plano espiritual, a gente faz um canto, a gente faz um hino de louvor a Deus. E isso é em homenagem a Maria. É para converter as nossas dores da terra em alegrias do céu. E em seguida a caravana majestosa conduziu Maria ao reino do Mestre. A bendita entre as mulheres foi subindo aos céus. E então ela encontra os amados da sua última encarnação na terra, e ela se dá por conta de que ela não encontra Judas, aquele que havia traído seu filho. E ela pergunta onde ele está. E Judas estava no umbral. Então ela desce novamente às profundezas do umbral, e ela vai pessoalmente
a recolher Judas, que estava cego e louco. E quando Maria vê todo o sofrimento das regiões umbralinas da terra, Maria, que poderia estar ao lado de Deus e de Jesus, gozando de toda a luz, de todas as benesses, de estar perto de Deus e de Jesus, desfrutando todo o merecimento de iluminação que ela conquistou ao longo dos milênios que ela trabalhou, ela, por conhecer de perto as dores e os sofrimentos de todos os que habitam no planeta Terra, ela roga a Deus a permissão para que ela continuasse trabalhando junto aos filhos mais sofredores de Deus no orbe da Terra. E Deus lhe permite essa missão redentora e contínua. Até hoje Maria trabalha nas regiões sofredoras da Terra, dos desencarnados. Por isso, agora e na hora de nossa morte, ela trabalha por nós aqui e trabalha por nós também depois. Maria atua então no comando do auxílio aos sofredores, principalmente aqueles que escolhem deixar a vida através do suicídio. Com Maria trabalha uma legião imensa de espíritos muito conhecidos no plano espiritual, que se chamam os servos de Maria. Então, essa é Maria, a nossa mãe, a mãe amorosa, piedosa, a mãe pronta para nos ajudar e para nos amparar. Que Maria receba de nós tudo o que nós temos de mais puro em amor para dar para ela. Porque ela é grande e ela é por nós todos os dias. Que nós agora nos preparemos para o passe, que nós fechemos os nossos olhos, que nós nos concentremos na música, que imaginemos nesse momento Maria chegando cheia de luz, se aproximando do lado de cada um de nós. Maria está de braços abertos do teu lado. Maria te envolve num abraço e você está agora coberto pelo seu manto sagrado. Peça, Maria. Peça o que você mais precisa. Agradeça. As portas dos céus estão abertas nesse momento, se derramando sobre esse lar, sobre essa casa santa que nos acolhe, que nos ampara as dores. Nos entreguemos nesse momento à Mãe Maria, aquela mãe que embalou Jesus e que nesse momento embala você num abraço carinhoso. Peça, peça pelos que você ama, peça por aqueles que não podem estar aqui no dia de hoje, peça por aqueles que podem, mas não querem. Ouça Maria. Maria se derrama em luz sobre você. Cura as tuas feridas, as tuas dores, as tuas saudades. Ó doce de Maria, a minha alma ensina, de Deus és o remédio que vem curar as minhas feridas. Voz doce de Maria, ó doce melodia, essa mãe da luz sempre me levanta ao coração de Jesus. As mãos de Maria, sempre abertas irradiam bênção e proteção, paz no coração, por toda a minha vida. Voz doce de Maria.
Maria, seu sorriso doce que me faz cantar, ó Santa Mãe Maria. Voltada em minha vida, do meu coração, levando o perdão, és minha rainha. O amor de Maria, doce poesia, que sussurra o amor que veio da cruz de seu filho Jesus. Contemplo em ti, Maria, com muita alegria, sua ternura imensa, tua paz e beleza, ó doce harmonia, voz doce de Maria, o olhar de Maria, o seu sorriso doce que me faz cantar, ó Santa Mãe Maria. Ó Santa Mãe. Então agora, com o nosso coração cheio de amor, cheio de gratidão, cheio de luz por tudo que aconteceu de bom e de bonito aqui nessa casa hoje, que nós possamos ir aos nossos lares de mãos dadas com a nossa mãezinha Maria e que ela cubra a cada um de nós com seu manto sagrado, que ela cubra os nossos lares, a nossa cidade, o nosso Brasil e todo o nosso planeta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Peço desculpas pela hora, pessoal. Pessoal, assistem a série Maria Madalena. Vai ajudar a entender bastante também. E a Maria sempre com Jesus, que nem tudo que ela falou. E amanhã a Feira do Livro, gente, tá? Vamos estar na Feira do Livro. Estão convidados a participar, visitar a nossa... Vamos estar lá. E vai ter a rifa. Quem comprar livro vai concorrer a uma cesta de livros. Estão convidados a estar lá a partir de amanhã até domingo, tá? Coloca a música de novo. A música é linda.